Fala turma, tudo bem? Professor André, e hoje vamos conversar sobre um assunto pouca coisa diferente do anterior. Na realidade, está bem relacionado. Vamos conversar sobre a classificação dos elementos, parte 1. Pessoal, nossa aula hoje vai ser dividida em entender o que são metais, o que são ametais ou não metais, também conhecido, os gases nobres e o hidrogênio, beleza? Começando então por metais. Pessoal, metais, eles representam 80% dos elementos químicos conhecidos, ou seja, muita coisa. Eles são o maior grupo, eles representam a maior quantidade ali de elementos químicos que nós conhecemos. Então, pessoal, eles possuem, dado isso, eles possuem uma diversidade de propriedades que são muito importantes. E, como é muito variado, cada metal vai ter propriedades específicas também e curiosas para cada um. É muito interessante você saber que eles não são encontrados em sua forma, a maioria não é encontrada no seu estado livre, assim. Eles normalmente eles são encontrados em estado de minério e misturados. É difícil você encontrar tipo, algo 100% na natureza, tipo, só o elemento químico sozinho ali, bonitinho. Não, eles são encontrados em sua maioria associados a outros elementos químicos. Muito interessante, muito legal você saber aqui, ó, já vamos colocando. Dentre as propriedades, como tem muitos elementos químicos que são metais, dois valem o destaque. Quais? O ouro e a platina. Por quê? Porque eles são dois materiais, dois metais que eles não se alteram com o ambiente, pessoal. E por isso que eles têm tanto valor agregado, porque o ambiente não influencia na sua composição. É diferente de outros metais, que por exemplo o ferro. O ferro ele reage com o oxigênio da água, oxigênio do ar, do vapor da água. Então acaba oxidando. E uma vez que o ferro oxida, ele enferruja, ele perde suas propriedades. Então o ouro e a platina são metais que possuem tanto valor agregado por causa desse fator. Eles não se alteram em contato com o ambiente. Enquanto que outros metais eles se alteram sim. Aqui, ó, por exemplo, pessoal, nós temos nessa imagem alguns exemplos de metais, porém, essa imagem acarreta aqui, ó, 3 ligas metálicas que você não pode confundir com metais. Porque, pessoal, latão é uma liga metálica, ou seja, latão é uma mistura de cobre com zinco, pessoal. Bronze, cobre com estanho. E o aço é uma mistura de ferro com carbono. Então eles estão na imagem ali, mas eles não são metais, pessoal. Eles não são só metais, eles são ligas metálicas. Então é interessante não confundir, tipo, o latão. Não existe o elemento químico latão ou o elemento químico bronze, entendeu? Eles são ligas, certo? Uma mistura de metais que fornecem essa liga metálica. Beleza? Só a critério de esclarecimento para vocês. E quando a gente fala de metais, professor, o que é propriedade de metal? Que é muito importante saber também. Eles em condições ambiente, eles são sólidos. Em sua grande maioria, eles são sólidos. A única exceção é o mercúrio. O mercúrio é um metal tóxico e na temperatura ambiente ele se encontra no estado líquido, pessoal. Outra característica muito importante. Os metais eles são ótimos, excelentes condutores de calor e corrente elétrica. Por quê? Lembra da nossa aula de ligação metálica? Então, por essa propriedade, pessoal, o mar de elétrons que envolve esses átomos e acaba possibilitando um excelente condutor elétrico. Segundo ponto, pessoal, apresenta um brilho metálico e cor característica. Vale aqui ressaltar que esse brilho metálico, bem característico, mas a cor varia. Por exemplo, amarelo, você olha um metal amarelo com um brilho, uma matéria amarela com um brilho bem característico. Automaticamente você já deve ter pensado numa barra de ouro, certo? Olha o cobre. O cobre, pessoal, ele é um metal também que possui uma cor alaranjada. Você vê assim, o fio de cobre, quando você acaba lá, vai trocar um fio, sei lá, do teu equipamento de computador, por exemplo, e você vai descascar um fio, você vê aquele fio alaranjado, acobreado. Por quê? Cobre, pessoal. Cobre tem essa característica. Prata tem uma cor característica. Então, eles apresentam um brilho metálico e cor característica. Isso ajuda a você identificar que tipo de metal que você está se tratando, certo, pessoal? Outra característica, são maleáveis, ou seja, pode ser transformado em lâminas,
fazer chapas, nada mais ou menos chapas. O alumínio é um excelente exemplo. Você consegue pegar o alumínio e fazer lâminas de alumínio. Olha o papel alumínio ali. Lembra lá aquele lá que você utiliza para fazer um prato gostoso na sua cozinha? Então, pessoal, o papel alumínio é um exemplo de uma matéria que é muito maleável, pessoal. Consegue fazer chapas, beleza? E dúcteis também, que pode ser transformado em fios. Acabei de falar do cobre. O fio de cobre, pessoal, muito que está presente demais na nossa vida. Nos nossos circuitos elétricos, equipamentos elétricos que nós estamos aí, ao todo, usamos de diversas formas, certo? Então, metais, propriedades importantes. Condições ambientes são sólidos, exceção do mercúrio. São bons condutores de calor e corrente elétrica, apresentam brilho metálico e cor característica, são maleáveis e são dúcteis. Beleza? Passando para a próxima grande classe, pessoal. Ametais ou não metais, também conhecidos. Esses elementos, esses químicos, eles estão localizados mais à direita ali, eles vão estar entre a família do boro ali, do grupo do boro, até a família ali dos halogênios. Vale ressaltar, pessoal, que os não metais, o seu estado físico na matéria durante a temperatura ambiente, ele é muito variável. Como assim, professor? Nós temos ametais que, na temperatura ambiente, estão no estado sólido, como por exemplo aqui, ó, representado nessa primeira fileira. Nós temos metais que estão no estado líquido, no caso, ametais, no caso, que estão no estado líquido. Exemplo do bromo, pessoal. O bromo, ele é um ametal que na temperatura ambiente está no estado líquido. É o único, na realidade. E nós temos ametais que estão no estado gasoso na temperatura ambiente. Exemplo, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Beleza? Eles são encontrados no ambiente uma diversidade de formas, desde o ar atmosférico, nós vamos ter o N2, o O2, pessoal, até na forma de compostos orgânicos, sais, como cloreto de sódio, por exemplo, que vai ter o cloro, que é um ametal, com o sódio, que é um metal alcalino. Então, você encontra os ametais uma diversidade de compostos. Ele está muito associado a compostos de maneira geral. Então, desde sais, compostos orgânicos, carbono, composto orgânico que tem todo o nosso corpo, toda a matéria orgânica é constituída por carbono. Então, pessoal, eles estão muito presentes de maneira geral. O que nós temos que levar em consideração das suas propriedades específicas? Primeira, são maus condutores de calor ou corrente elétrica. Ao contrário dos metais, os ametais, eles são péssimos condutores de calor ou corrente elétrica. Eles também não apresentam um brilho característico. Diferente ali do diamante, mas o diamante é algo específico. De maneira geral, os ametais não possuem brilho característico. E também as propriedades específicas de cada ametal é muito dependente de cada elemento químico. Olha, por exemplo, o próprio carbono, sofrendo um efeito de alotropia, na qual nós temos o carbono grafite e o carbono diamante. Você consegue pegar o seu lápis e quebrar a ponta do seu lápis feito de carbono, mas um diamante, a dureza do diamante é muito maior. Um diamante está riscado por outro diamante. Então, dentro do próprio elemento carbono, já temos essas diferenças e especificações. Então, de uma maneira geral, os ametais, eles possuem uma diversidade de propriedades específicas, que é de acordo muito característico de cada elemento químico. Isso desde cor até a questão de propriedade, como dureza, densidade e tudo outras coisas. Beleza? Pessoal, e os gases nobres? Os gases nobres, eles vão ser aquela última família lá da tabela periódica. São a nobreza. Muito tempo acreditava-se que os gases nobres eram inertes, não reagiam. Posteriormente foi visto que não é bem assim que funciona. Então, os gases nobres, pessoal, eles são a última família da tabela periódica. O que eles têm de característico? Lembrar que a gente comentou? Eles já têm uma estabilidade. Eles já, tirando o hélio, que já possui, o hélio que possui 2 elétrons, ele fica estável
com 2 elétrons nessa última camada de energia, que é a camada K, que é 1. Os outros elementos químicos, todos eles possuem 8 elétrons na sua camada de energia de valência, pessoal. Então, eles possuem essa característica de serem estáveis demais. Eles não são inertes, eles são uma reatividade muito pequena. Muito pequena porque a estrutura deles já é muito estável. Dentre os gases nobres que nós devemos dar um destaque, que são todos, nós temos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio, pessoal. Eles compõem todos juntos, menos o radônio, 1% da atmosfera. O radônio é uma exceção, ele tem mais. Por quê? Porque a gente vai verificar que o radônio ele contribui até para a identificação, além do tratamento de câncer, ele é utilizado como um indicador de possíveis falhas geológicas. De acordo com terremotos, ele é liberado, então através de mensurar radônio, você consegue ver como que é o grau dessa falha geológica. Legal, né? Curioso? Entre os outros gases nobres, o que nós temos de característica? O hélio é um gás extremamente leve. A densidade dele é muito leve. Aposto que você já viu um balão de hélio. Aposto. Se você teve uma infância, aposto que já viu alguém num parque vendendo balões de hélio, que são aqueles balões que ele flutua sozinho. Você só segura a cordinha e se você soltar a cordinha, ele vai embora. Ele vai embora. Pessoal, o hélio tem essa característica. Ele é muito leve, ele é muito pequeno e é interessante comentar que todo o hélio existe ao contrário do que a galera pensa, mas o hélio ele é um recurso limitado no nosso planeta. Porque todo o hélio que ele sai para a atmosfera, ele vai embora para o universo e segue embora. Então, pessoal, ele é um gás muito, muito, muito leve mesmo. Utilizado desde preenchimento de balões de maneira geral, é utilizado também ele é administrado algumas vezes junto com oxigênio para gerar volume ali. E o hélio, no caso da sua forma líquida, tem alguns equipamentos específicos que utilizam o hélio líquido para um bom funcionamento, certo? Neônio, pessoal. Neônio, ele é muito conhecido pelas lâmpadas de neônio. Aquelas lâmpadas que são bem características de filmes, que ficam piscando no vermelho, mais ou menos ali. É característico do neônio, é um gás que em baixa pressão ali e energizado. Ele fica com essa cor aqui, vermelha, muito característico de lâmpadas. Porém, outra utilidade dele é criogênico barato. Ele é um criogênico mais econômico. Então, é uma das alternativas também. O argônio, pessoal, ele está presente basicamente em lâmpadas especiais e válvulas de rádio e principalmente extintores também, certo, pessoal? Ele está nessa constituição desses elementos. O criptônio, vamos estar desde lâmpadas incandescentes, fluorescentes, e também ele é muito utilizado, pessoal, na cirurgia óptica. O laser de criptônio é utilizado em cirurgias ópticas. E o xenônio, pessoal. O xenônio, além dos faróis de xenon, que foi algo muito famoso há uns anos atrás, equipados em alguns carros, ele é um anestésico local muito eficiente, certo? Então, passando pelos gases nobres, vamos falar agora o exclusivo. Ele mesmo, sim, pessoal, o hidrogênio. O hidrogênio por si só é um elemento químico e ele é um autoclassificável, digamos assim, na tabela periódica. Por quê? Porque ele possui uma propriedade muito específica. O hidrogênio é um elemento químico que ele possui um próton, um elétron. Simples. De propriedades assim, por mais que ele esteja colocado ali na família dos metais alcalinos, na família G1, A1 lá, ele não é um metal alcalino alcalino. Ele não é um metal alcalino. Ele possui outras propriedades, mas não é um metal alcalino. O hidrogênio, ele é a molécula mais abundante no universo, pessoal. No universo. Ele está presente em diversas moléculas, em uma infinidade de moléculas muito grande. Principalmente desde moléculas orgânicas a moléculas inorgânicas, o hidrogênio ele é muito presente, pessoal. Ele faz parte da molécula da água, que é uma molécula fundamental para a vida como nós conhecemos aqui na Terra. Participa ali, por exemplo, um exemplo do metano, também participa da molécula do metano, CH4. Aqui no exemplo que eu trouxe do universo, pessoal, o Sol nada mais nada menos, ele é um reator de hidrogênio ali, a qual é de fusão de hidrogênio através da pressão que a sua atmosfera exerce, fundindo hidrogênios no seu núcleo, gerando hélio. O hidrogênio é uma molécula muito simples,
com uma diversidade, uma infinidade de aplicação, de aplicabilidade, e dado as suas propriedades que são muito específicas, ele acaba sendo um elemento que a gente utiliza, classifica ele como ele, entendeu? Classificação do hidrogênio é o hidrogênio, ponto. Beleza? Então, vamos fixar o conhecimento com alguns exercícios. Existe um conjunto de elementos químicos que apresentam como principais características mal condutores de calor, opacos, não dúcteis e não maleáveis. Os elementos que apresentam essas características são denominados semimetais? Não. Gases nobres? Não, porque gases nobres não vai ter... são gases, mas nem opaco, vamos ver um gás, né? Não metais? Correto, pessoal. Alternativa C. Lembra que eu comentei com vocês? Os não metais, os ametais ou não metais, eles são mal condutores de calor, são opacos, não dúcteis e não maleáveis. Mas principalmente, parece um condutor de calor? Não metais. Alternativa C. Beleza? Próximo exercício. Na tabela periódica existe um elemento que possui características únicas. Nos elementos apresentados a seguir, quem é esse elemento singular? Acabei de falar com vocês. Quem é? Oxigênio? Não. Hidrogênio? Sim, hidrogênio, pessoal. O hidrogênio apresenta características únicas, propriedades únicas e é o elemento de maior abundância no universo. Beleza? O ERJ. Considere os 4 caixas abaixo que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. A única caixa que contém apenas metais está indicada pela seguinte letra: X, Z, W ou Y. X, pessoal, cromo, níquel, arsênio, pessoal. Seria que o arsênio ele é um ametal. Então, não. Alumínio, ferro, cádmio. Alumínio, ferro e cádmio são 3 metais. Então, correto, pessoal. Aqui, zinco, cobre, silício. Silício é um ametal. Magnésio, chumbo, iodo, pessoal. Iodo também é um ametal da família dos halogênios. Então, a caixa Z. Beleza? Pessoal, para fixar o conhecimento, muito importante. Olha lá, ó. Apostila de Química, volume 2, página 446, 447, 448 e 449. Certo? Conto com vocês fazendo os exercícios. Um grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!